Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, a Comunidade Espírita Ramatiz. Prazer, é com muita alegria, que hoje a gente está aqui, apesar da chuva, das dificuldades do trânsito, muitas pessoas vieram, isso é excelente. Sinal de que vamos ter uma noite bem produtiva em relação ao tema proposto pela Liz, que sempre vem a calhar, uma palestra ela acaba sendo complementar à outra que a gente fez. E hoje nós vamos falar sobre as testemunhas, Mas antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece inicial. Então eu vou pedir para que vocês se sentem de forma um pouco mais confortável às cadeiras, para a gente fazer um exercício de relaxamento, desconectando um pouco da correria do dia, das adversidades da rotina. Vamos fazer agora uma respiração bem profunda, nos conectando com o aqui e o agora, com a nossa presença dentro desse templo de oração, dessa casa de amor. Que nós possamos ser guiados pela espiritualidade amiga, pelo nosso Mestre Jesus, por todos aqueles irmãos e irmãs que se colocam à disposição de vir sempre nos orientar, nos intuir, a sermos multiplicadores da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, e sobretudo da imortalidade das nossas almas. E é com essa sensação de estarmos aqui, reunidos em nome de nosso Mestre, que eu peço licença à espiritualidade amiga, ao mentor individual de cada um de vocês, ao nosso patrono, Mestre Ramatiz, e a todos os outros irmãos da seara espiritual envolvidos nesse trabalho e nesse acolhimento e nesse tratamento dessa noite de hoje. E que assim seja. Bem, o tema proposto hoje, a gente ainda está dando continuidade no estudo do livro Pão Nosso, a psicografia de Chico através de Emmanuel, as testemunhas. Isso está contido no capítulo 76 desse livro. E já entrando no tema, para que a gente possa ter o conhecimento dessa fala de Paulo, na introdução, Paulo nos convida à seguinte reflexão. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Isso foi escrito por Paulo de Tarso, está contido em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O que será que Paulo aqui quis nos trazer quando ele diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e que façamos o exercício de deixar todo o embaraço? O que seriam essas testemunhas que ele diz aqui nesse capítulo, desse livro que ele deixou para a gente em Hebreus? Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Por quê? Por que será que merece considerações especiais para nós todos aqui que somos aprendizes do Evangelho? O que será que Paulo quis nos trazer quando ele faz esse convite para que a gente possa ter essas considerações em relação às testemunhas? O que seriam essas testemunhas? Já adianto a vocês que nós somos testemunhas reais de tudo que nos acontece e aos outros. E fora nós aqui encarnados, vivendo essa experiência na matéria, temos que levar em consideração o testemunho e as testemunhas oculares, invisíveis, que nos rodeiam o tempo todo. Hoje, o estudo, a fala aqui, vai ser para convidar vocês para irem um pouco mais adentro, com um pouco mais de profundidade sobre a nossa imortalidade.
Se bem acredito, muitos que estão aqui são espíritas ou espiritualistas. E mesmo aqueles que não são, a gente acredita como espíritas na imortalidade do nosso espírito. Esse é imortal. Então nós somos testemunhas e somos pessoas que temos a companhia de várias testemunhas das quais nós somos tutelados. E a gente vai chegar mais à frente, onde eu quero trazer um pouco sobre essa questão da tutela espiritual. Não a material, a tangível, a que nós presenciamos nessa encarnação com aqueles que nos cercam. Dentro dos nossos lares, dos trabalhos, nas comunidades, por onde a gente passa. Mas eu estou falando das testemunhas espirituais. Aqueles irmãos que nós não conseguimos ver aos nossos olhos, porque não estão aqui, encarnados como a gente. Eles são testemunhas e nós também, só que em planos diferentes. Mas vale ressaltar que o plano físico é uma cópia quase que real do plano espiritual. Isso não sou eu que estou dizendo, são centenas de livros, centenas de psicografias, de irmãos que amorosamente se colocam à disposição de trazer para a gente esse conhecimento. Feito isso, da pergunta do porquê, cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. É em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Olha aí, legião de testemunhas. E como eu disse ainda há pouco, não se trata só daqueles que nós temos contato visual, que a gente consegue tocar. Eu estou falando das testemunhas, realmente, hoje o convite é para a gente entrar nesse universo e entender da nossa imortalidade e que nós somos o tempo todo cercado de irmãos. O tempo todo. E não é dado a um mais ou menos. E outra coisa que eu sempre falo aqui, e é importante a gente dizer, que todo mundo tem uma capacidade como médium. Alguns vão desenvolver isso de uma forma mais ostensiva, outros não. E tudo certo. Cada um dá aquilo que consegue e faz como pode. Mas tendo essa consciência de que a gente tem esse poder, já facilita muito a nossa compreensão em relação à nossa imortalidade. Não quer dizer que isso é uma regra. Existem exceções. Mas temos que ter essa consciência que nós, como encarnados, todos, sem exceção, e isso eu posso afirmar, somos médiuns, de alguma forma. Somos tocados de alguma forma. E lá na frente a gente vai entender um pouco mais como isso pode acontecer. E aí a gente se cerca de uma corrente, como essa da imagem, de amigos, de familiares, de colegas, de pessoas que a gente consegue enxergar. Mas já pararam para perguntar àqueles que a gente não consegue ver o tamanho do trabalho deles? Porque acreditem, cada um de nós aqui presentes e os não presentes, que podem ter certeza que tem vários aqui sentados, somos tutelados. Nós temos um responsável por nós. E esses nunca nos abandonam. Mesmo que a gente não faça a tarefinha que a gente se colocou à disposição em algum momento lá no nosso plano reencarnatório de fazer, porque são compromissos e a gente faz acordos, isso é um acordo. Existe uma equipe de mensageiros celestiais, de bons espíritos que nos acompanham nesse processo. E a gente assina lá. Olha, eu quero descer lá no plano físico, eu vou ser apoliana, eu vou ser uma trabalhadora espiritual, eu vou passar por isso. Vou fazer tudo que eu combinei?
Pode ser que sim e pode ser que não, porque também nós temos o livre-arbítrio. Jesus é tão certo em tudo que ele fez para nos ensinar esse irmão amoroso diante de Deus, que é o Criador de tudo e de todas as coisas, que ele nos deu o livre-arbítrio. O que a gente vai fazer com isso fica aquém de cada um. No meio do caminho, a gente pode se desviar. E está tudo certo, isso é processo de evolução. Não existe uma cartilha. Existem livros que foram deixados para poder fazer com que a gente tirasse aquele véu da nossa ignorância e da nossa falta de compreensão em relação à imortalidade, que foi o que Kardec fez quando ele se propôs a codificar a doutrina espírita. Não nos reportamos tão somente àqueles que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos antiplanos da espiritualidade superior. Não estamos sozinhos, sob hipótese alguma. Ninguém. Muitos chamam de anjo da guarda, outros de guia, outros de mentor, outros de amigo espiritual. E longe de mim fazer asepsia a isso. Até porque a nossa casa, como bem muitos de vocês que são frequentadores aqui sabem, é uma casa onde o nosso patrono, Ramatiz, ele é universalista. Então a gente não faz asepsia a nenhuma religião, a nenhum credo. Nós somos todos irmãos perante Deus. E é nisso que a gente acredita. Então a religião do outro, se é isso ou se é assado, o Deus que você cultua, o que eu cultuo, é o mesmo. Ele não é diferente. A crença que eu tenho pode ser um pouco diferente daquele ou daquela irmã, mas o Deus é um só. E ele vale para a gente no mesmo peso, porque ele não escolhe. Ele olha para a gente como iguais. Nós é que durante a nossa caminhada de evolução, como espíritos que somos imortais, trazendo um monte de sequelas e de bagagens de outras existências, deturbamos isso. Passamos a julgar, ser julgados, sentenciar, condenar, com uma facilidade que é surreal. Mas isso também faz parte do processo. Se a gente tem o livre-arbítrio, a gente vai usar ele ao nosso favor ou contra. O que difere é quando a gente fazer a nossa passagem, chegar lá no plano espiritual novamente. Eu não quero levar o mesmo tanto de bagagem que eu trouxe, mas se for preciso, vou me colocar à disposição. Temos que ser responsáveis pelos nossos atos, sejam eles bons ou ruins. Nós somos responsáveis, somos tutelados, mas a responsabilidade é individual, é intransferível e é de cada um. E isso vale, inclusive, para mim. Não pensem que quando a gente está aqui falando para vocês, ou que a gente trabalha voluntariamente, ou que a gente se coloca disponível para esse trabalho, que isso vai fazer com que a minha carga seja menor. Não. Talvez a minha tenha sido muito pior, ao ponto de que eu tenha feito esse compromisso nessa existência de tentar ser melhor, de tentar ajudar, de acolher, mesmo com as dificuldades que eu tenho, que são muitas. Mas a gente ter essa consciência e essa humildade e não se deixar levar por inimigos ocultos, que nós vamos tratar também aqui ainda há pouco, é muito importante para a nossa evolução. Falando com essa profundidade, trazendo a gente para essa real situação, que somos espíritos imortais, tutelados por outros espíritos e que a vida não acaba quando o corpo físico fica aqui na Terra. Existe uma continuidade infinita. Portanto, meus irmãos, os espíritos, e nós, como espíritos, somos imortais. Seria, no mínimo, um absurdo a gente, dentro da nossa pequenez, como aprendizes, acreditar que não existe nada após a morte. Para aqueles que não acreditam, também está tudo certo. Como eu disse, cada crença
tem as suas limitações e as suas qualidades. Cada um vai acreditar e fazer valer daquilo que é real. Mas na minha crença, no meu pouco conhecimento, eu acredito muito nessa questão de que sou um espírito imortal, que a vida não acabará quando eu deixar esse plano e que tenho sim os meus amigos ocultos, os meus tutelados, e que eu sou o tempo inteiro acompanhada por testemunhas oculares. E que eu sou testemunha de outros tantos também, que assim como eu, estão nesse processo de evolução. Portanto, não estamos sozinhos. Mas não é para criar pânico, hein, gente? Não é para pensar também que é o tempo todo, hein? Tem os momentos que eles estão com a gente e tem os momentos que eles não estão tão presentes. Mas quando a gente pede, vocês podem ter certeza, quando a gente pede algo, ou a gente sente, nós estamos com o nosso mentor, nosso anjo da guarda, nosso guia, sempre ao nosso lado. Porque é concedido por misericórdia de Deus que tivéssemos esses irmãos para serem testemunhas do nosso processo de aprendizado e de evolução. Não só dos acordos que a gente fez, mas também da nossa parte, de angariar a evolução. E eles ficam felizes quando a gente consegue. Se não, ficam no mínimo um pouco tristes. Aí vem Kardec, eu adoro essa fala de Kardec. Há tempo de plantar e tempo de colher. E se todos tivéssemos uma segunda chance de fazer tudo diferente para amar e perdoar? Amar e perdoar. Quem foi capaz de fazer isso por nós incondicionalmente foi nosso irmão Jesus Cristo. Ele amou e perdoou. Amou a todos nós e perdoou a todos aqueles que foram incapazes de compreender a sua missão na Terra. E ele era um tutelado de Deus. E mesmo assim não se infrutou as suas tarefas. Então a gente, nós, como indivíduos, como espíritos que somos, temos que assumir essa responsabilidade também. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, de alto ou menor grau, de bom ou de ruim. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Não tem como você atribuir ao outro. O outro, ele faz parte desse processo e ele é colocado na sua vida para te trazer essa oportunidade. Mas a culpa de qualquer coisa, eventualmente, que a gente possa ter, cabe a nós. Temos essa consciência e essa responsabilidade. Todas as nossas ações estão sobre a tutela da espiritualidade. Todas, sem exceção. Todas elas. Como eu disse, nós fazemos acordos. A gente cria uma programação, a gente cria um tratado, a gente vem para cá com um objetivo. Se vamos cumprir, como eu disse, não sei, temos livre-arbítrio. Podemos nos perder no caminho? Sim, mas podemos não? Também. E tudo bem, isso faz parte. Porque se fosse para ser fácil, será que Jesus teria que ter então feito tudo o que ele fez para deixar para a gente o legado do amor e do perdão? Perdoar é uma tarefa difícil, mas ela se faz necessária. E tem que começar conosco. A gente se perdoar de algo que nos impede de doar o perdão. Se começa comigo, é muito mais fácil eu fazer para com o outro. Mas eu preciso trabalhar isso em mim. Eu, como tutelada, como uma pessoa que sou acompanhada pelos meus mentores espirituais, eu tenho essa responsabilidade. Pois eu sei que eu sou imortal, eu sei que eu sou um espírito imortal, vivendo mais uma experiência. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grandes nuvens de testemunhas espirituais que lhes relacionam os passos e anotam as atitudes. Opa, quase que não sai.
Então, aqui só vem para endossar o que eu acabei de falar. Eles estão nos acompanhando. Eu fico imaginando como se fosse assim, uma grande universidade e a gente ficasse com os nossos mentores ali do lado, acompanhando todo o processo nosso de evolução. A Terra, ela é um planeta escola, hospital, é um planeta de regeneração, é um planeta que nos proporciona uma grande importância nesse processo. E esses mentores, esses nossos irmãos, esses espíritos que nos acompanham, eles vão tomando nota de tudo. Eles precisam saber se eu, Poliana, estou cumprindo aquilo que eu fiz um acordo antes de voltar. Mas eles não estão tomando nota porque eles vão chegar lá no plano espiritual e vão falar assim, o fulano de tal falou para você que ia chegar lá na Terra, ia ser um bom filho, um bom marido, um bom amigo, um bom tio, um bom pai, ele não foi. Não é isso. É tomar nota para que a gente, quando voltarmos ao mundo espiritual, quando formos ter essa conversa, ou é como se fosse uma triagem, que é mais ou menos o que a gente faz aqui nos cuidadores da alma e nos trabalhos mediúnicos. Na hora dessa triagem, ele olhar bem para mim e dizer, mas vem cá, você falou para mim que ia encarnar, que ia ser assim, assim, assado, e eu vejo o relato desse irmão que te acompanhou, que estava lá, né, sobre a sua tutela, que você não fez nada disso. Olha eu com mais bagagem. Não adiantou nada. Ou adiantou. Eu tentei, posso não ter conseguido, mas é importante que a gente tenha em mente que essas testemunhas espirituais, elas estão sempre anotando todas as nossas atitudes. Eles estão sempre nos orientando, de forma direta ou indireta. Ah, mas como que é? Como que pode a gente entender, eu que estou aqui sentado, às vezes não tenho tanto conhecimento, entender que esse irmão está me orientando, ou ele está me dizendo o que fazer, ou ele está me dando uma sugestão do que fazer. Como que eu faço para entender isso? De que forma eu vou sentir isso no meu coração? E é fácil, a gente só precisa se conectar. Aí vem Joana de Ângeles, eu adoro essa fala dela, maravilhosa, ela sempre muito pontual, que é a mentora do nosso irmão Divaldo Franco, e nos deixa essa lição aqui, eu acho que vem muito a calhar com o que eu estou tentando passar para vocês, da importância de termos essa consciência das nossas responsabilidades como espíritos que somos. Meus irmãos, não procurem na matéria uma resposta que nunca vão encontrar. A única coisa que pode preencher nosso vazio é a caridade. É daí que vem a felicidade. Aprenda a servir ao teu próximo e nunca mais sofrerás as mazelas do mundo. Quem se dedica a enxugar a lágrima dos outros não tem tempo para chorar. A vida é um grande exercício de desapego. A vida é um grande exercício de desapego. E nós temos situações que acabam nos fazendo morecer diante disso. Eu vou dar só um exemplo de algo que acontece com qualquer um de nós aqui, nós somos falíveis a isso, o ego. O ego, ele tem duas formas de entrar na vida da gente. Ou é pela porta da frente sendo convidado, que é quando a gente tem consciência de que sou uma pessoa egóica, que sou uma pessoa vaidosa, que tem um superego, um alter ego, que eu criei uma persona, um personagem, ou ele entra de forma muito sorrateira pela porta de trás. E agora eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que seria a porta de trás. Muitas vezes, mas é muitas vezes, a gente, conscientemente ou inconscientemente, e eu estou falando o espírito, esse aqui é o ser pensante. A matéria, esse corpo que a gente usa para viver aqui, nesse plano, porque precisamos dessa energia animalizada, telúrica, para viver essa encarnação aqui nesse plano, nessa
casa chamada Terra, que nos proporciona todas essas experiências. Mas o ego, quando ele entra pela porta de trás, ele entra de forma muito velada, quase nunca é percebido. Vou dar um exemplo. Você, sem querer, vê às vezes um irmão fazendo algo que você não concorda. Eu não concordo que o fulano assista televisão, que ele fica assistindo jornal, é muita violência, é só notícia ruim. Você está julgando. Isso é ego. Cada um tem o direito de fazer o que quiser e como quiser. Isso faz parte do processo de evolução espiritual que é individual, como eu disse aqui. É individual e é intransferível. Eu não vou na casa do fulano, porque eu chego lá, o fulano come carne. Nada contra, tá, gente? Aliás, eu sou uma pessoa que come carne e ainda não consegui tirar isso da minha vida. Mas eu sou vegano. Mas eu não sei por que fulano come carne. Era tão mais fácil se fosse vegetariano ou vegano. Olha o danado ego aí de novo. Olha você julgando. Ele consegue fazer isso. Só que o ego traz a gente para esse movimento de achar que nós somos donos da verdade absoluta. Eu sou dono da verdade. O que eu falo tem que fazer valer. E não é assim. Cada um tem um tempo, cada um tem uma dificuldade, cada um vai fazer o que pode e como pode. Se a gente se atenua a isso, olha lá a gente sendo testemunha do nosso fracasso como espíritos. Vamos perder mais uma encarnação? Se nós chegarmos, meus irmãos, ao final dessa jornada, com a consciência da nossa imortalidade, no final de tudo isso, a gente vai ver que nunca foi o outro, sempre foi a gente. Porque a maior dificuldade, o maior desafio da criatura humana, e isso são falas de Joana de Ângeles também, é a própria criatura humana. A gente tem uma facilidade de se auto-sabotar, deixando o nosso testemunho a desejar e as testemunhas que nos acompanham fazendo as anotações, trazendo para esse centro de realidade e perdendo uma oportunidade nessa encarnação. E será que a gente vai ter mais uma ou outra? Não sei. Porque o tempo agora está desse tamanhozinho. É chegada a hora. A boa nova já está aí. O planeta já está mudando de um planeta de regeneração. E muitos vão ser chamados. Muitos de nós. Então, se a gente se fazer valer dessa consciência, já é um passo. Talvez para muitos não façam sentido agora. Mas lá na frente, há de fazer. Há de fazer. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos a respeito. Juízes, missionários, irmãos, nossos tutelados, nossos responsáveis, nossos professores, nossos guias, tudo isso é feito antes que nós possamos voltar para a Terra. É feito, são acordos. A gente pede para ver, a gente pede para passar. Aí vocês vão falar assim, é fácil a Poliana, né, essa moça, essa palestrante falar que a gente pede. E eu não sei, eu não consigo entender a dor de cada um de vocês. O que trazem vocês para o convívio de Deus e o que vocês buscam nesse contato com o nosso mestre. Mas acreditem, eu respeito e eu vejo vocês. E eu acolho, mesmo sem saber. E não pensem que é diferente para mim. Assim como vocês, eu estou sujeita a dores e dificuldades. E enfrento elas todos os dias. Tem dias que são mais leves, outros dias são mais difíceis. Porque eu também, assim,
tanto quanto você, estou vivendo essa experiência na matéria. Ser espírita ou espiritualista, ou ter um pouco mais de conhecimento, que é muito pouquinho, não me torna imune a isso. E fora isso, eu vejo os meus amigos, os meus entes queridos, passando por muitas coisas. E acreditem, eu participo disso com a mesma dificuldade, pois eu também estou no processo de aprendizado. Lembra que eu sempre falo aqui, muitos sempre vêm, eu vejo aqui rostinhos que sempre estão aqui quando eu estou falando, que a responsabilidade nossa de estar aqui falando ou de se preparar para isso é muito grande. E eu trago sempre um pouco mais para a realidade da vida, porque é a experiência que a gente tem agora, tangível, palpável. E a dor não é diferente. O meu testemunho não é diferente, as testemunhas oculares que me seguem não são diferentes. Eu não tenho um bastão mágico que vai me fazer ser imune a tudo isso. Então eu vejo vocês, meus irmãos, e eu respeito a dor de cada um de vocês. Mesmo que ela não exista, é bom falar. Porque quando a gente fala de acolher dificuldade, de acolher as dores, é muito fácil falar para fazer quando não se sente na pele. Mas a gente tem que ter o respeito de entender e respeitar. Olha eu tentando fugir do ego, da vaidade, dessa personalificação de que eu sou a pessoa incrível, ok, que não erra, erro. E vou errar muitas vezes ainda, para aprender. Mas o segredo é saber que eu não estou sozinha. Nós não estamos sozinhos, somos tutelados. E Kardec, quando criou essas obras, eu até pedi para que a Claudinha colocasse aqui alguns dos tripés, para quem não conhece ou para quem quer conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre a imortalidade da nossa alma como existente. O que ele fez foi fazer um estudo, porque ele se viu diante de algo que ele, como era um professor e um cético, ele não acreditava. Ele compunha de uma das academias de ciência de Paris, onde eles não acreditavam em nada que fosse cientificamente comprovado. Mas ele foi convidado a trazer para a humanidade a codificação, tirando então o véu da nossa incompreensão, da nossa real vida imortal. Então fica o convite para quem não conhece, se quiser conhecer, são essas obras, né? A gente tem o Evangelho, a gente tem a Gênesis, o Céu e o Inferno, né? Então, assim, são livros, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, que ele foi criando para poder dizer, escuta, a gente não sabia era de nada. Tem uma organização sideral muito aquém da nossa compreensão. E ele lutou até a seu final da sua existência, ao seu desencarne, dizendo que nós iríamos viver e nascer e renascer quantas vezes fosse necessária para o nosso melhoramento como espíritos que somos. Somos todos tutelados. Não tenham dúvidas disso. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado enquanto perdura a nova tarefa e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Nós somos intuídos o tempo todo. Somos intuídos. Tem horas que a gente está na iminência de fazer alguma coisa, vem aquela sensação de, ai, parece que tem alguma coisa me dizendo para não fazer. Intuição, meus irmãos, é mediunidade. Simples assim. E esses espíritos nos falam, nos trazem essa consciência de várias formas. Como eu disse, todos nós somos médiuns. Uns com algumas faculdades e outras pessoas não têm, ou não querem, ou não estão prontos, e tudo certo. Por isso que existem tantos cursos, tantas coisas que a gente tenta trazer, inclusive aqui na comunidade.
A gente vai começar com os cursos que é para trazer essa compreensão, para que vocês tenham mais conhecimento desse mundo extrafísico. E é importante a gente buscar esse entendimento. Se a gente conseguir, tudo bem. Se a gente não conseguir, está tudo certo também. A cada um é dado conforme as suas obras. E o nosso tempo nem sempre é o tempo de Jesus. Se a gente quiser fazer, por que não, né? Aproveitar essas oportunidades. Quantos vieram antes e fizeram um trabalho como Kardec e tantos outros irmãos como Euripides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, irmã Sheila, tantos, Peixotinho. Eu podia fazer aqui uma lista e fazer uma lista aqui e falar para vocês inúmeras pessoas. Ivone do Amaral, que foram, depois de tudo que ele fez para nos trazer essa compreensão, entender um pouco mais sobre esse plano que não é visível aos nossos olhos, mas que nós somos pertencentes a ele, querendo ou não. Todos nós. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Ou seja, os observadores que são importantes para nós não são só os que estão aqui vivendo essa experiência com a gente, que são colocados para nos auxiliar, mas sim os que estão no plano espiritual. E que muitas vezes estão aqui como nossos guias, mas que também tem toda uma organização no plano espiritual, que, como eu disse, é muito aquém da nossa capacidade de compreensão. Mas a cada um é dado o esquecimento não por um acaso. E quando a gente voltar para a pátria espiritual, a gente vai se fazer consciente de tudo isso aqui. Talvez lá vocês ainda vão lembrar de mim e falar, olha só, aquela moça lá no centro, aquele dia falou isso. Porque é exatamente isso. É isso que a gente estuda, é isso que a gente busca e é isso que a espiritualidade nos pede. Amando de quem? Do nosso Mestre Jesus. Nós não somos espíritos desgovernados ao nosso bel prazer. Nós somos governados por uma luz e por um Pai que é amor. E é Ele que facilita todos esses irmãos a serem os nossos mentores nesse processo. E para encerrar, fazer, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje e não te esqueças do que te acompanham em espíritos cheios de preocupação e de amor. Então, meus irmãos, o convite hoje aqui para vocês, e eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco dessa ilustração para vocês, da importância de termos essa consciência da nossa imortalidade, da importância de entendermos que não somos seres sozinhos, não estamos sós, não somos sós, temos aqueles que nos vigiam, nos guardam, que são as testemunhas, nós somos testemunhas daqueles que nos cercam aqui. Alguns conseguem, né, já assim, no trabalho efetivo, como médiuns, ver esses irmãos, entender que temos nossos irmãos que nos auxiliam. E é importante dizer que o trabalho numa casa espírita só funciona porque o trabalho não é nosso. Nunca foi. É da espiritualidade. Nós só somos mensageiros. Só nos colocamos à disposição. Mas o trabalho é todo deles. E ter essa consciência e ter essa responsabilidade faz com que a gente entenda que nós somos tutelados. E é esse convite que eu queria fazer para cada um de vocês, que vocês levem esse conceito de que vocês não são seres sós e que vocês têm responsabilidade para com vocês e para com esses irmãos que se colocam amorosamente no nosso processo de aprendizado
e de compreensão da nossa imortalidade. Como eu disse, pode não fazer às vezes sentido agora, mas um dia há de fazer. Nesse momento pode ser que não, mas em algum momento há de fazer. E agora, já caminhando para o final, os nossos irmãos, os médios, já se colocaram à disposição. Nós vamos partir para a segunda parte do nosso tratamento, que é o passe. Vou pedir para que vocês se assentem de maneira mais confortável as cadeiras. Se possível, descruzando as pernas, os braços, já entrando em conexão com a imagem que eu deixei aqui na frente, que representa o filho pródigo. Que a gente possa se colocar nessa condição de um filho pródigo que sempre volta ao lar, e esse lar hoje que eu convido vocês a voltar é dentro de si. Já entrando em sintonia com a espiritualidade amiga que aqui já se faz presente, enquanto os nossos irmãos aplicam o passe, esse tratamento de reestruturação energética, que nós possamos, meus irmãos, chegar ao fim da nossa caminhada com a consciência da nossa imortalidade. E se chegarmos lá com essa consciência, ao final dessa caminhada, dessa existência, veremos que nunca foi contra os outros a nossa luta, e sim contra nós mesmos. A vida é um grande exercício de desapego. O grande desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Que o nosso Mestre Jesus possa sempre nos abençoar, ser essa candeia de luz que nos guia, fazendo que nós possamos tirar o véu da nossa incompreensão e entender que somos filhos de Deus, que temos um irmão amoroso, que é o nosso Mestre Jesus, que nunca nos desampara. E nesse momento, eu convido vocês a imaginarem uma situação ou algo que esteja trazendo tristezas, mágoas, dificuldades. Imaginem que aqui na frente tem uma grande fogueira. E vocês vão chegar perto dessa fogueira e vão jogar algo nela que vocês não querem mais. Imaginem que você escreveu isso num papel. E diante dessa fogueira vocês vão jogar esse papel, vão voltar, sentar nas cadeiras e agradecer por essa oportunidade de aprendizado, de comunhão, porque Jesus dizia que onde um ou mais estivessem reunidos em seu nome, que ali ele estaria. E ele está aqui. Eu vejo Jesus em cada um de vocês. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. Somos centelhas divinas. Ele está aqui entre nós. Ele é cada um de nós. E que possamos levar essa energia para o resto dessa semana, com essa sensação de que hoje jogamos na fogueira algo que não queríamos mais e que nós temos a consciência da nossa imortalidade e que nós somos responsáveis por essa consciência, por essa existência e ser gratos sempre, pois a vida é uma dádiva. E agora eu vou convidar vocês para juntos fazermos a prece que o nosso Mestre deixou, que é um grande ensinamento, juntos,
Vamos rezar um Pai Nosso em agradecimento a esses irmãos que são nossas testemunhas e dos quais nós somos tutelados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Agora voltando para cá, abrindo os olhos, estamos todos aqui presentes, retornando desse nosso momento de tratamento. Queria agradecer em nome da comunidade a cada um de vocês que se dispuseram a vir aqui. É um prazer, uma felicidade muito grande poder falar a vocês. Muito obrigado, boa semana a todos e até em breve.